Meu nome é Everton Santos e nessa videoaula ajudarei as pessoas que querem dar o primeiro passo com o uso de multímetros, tá certo? Eu vou deixar aqui esse multímetro, tá ok? E vou explicar alguns usos básicos. A primeira coisa que temos que fazer é o seguinte: colocar as pontas, tá certo? Do multímetro. Normalmente tem uma vermelha e uma outra preta, tá certo? E a colocação delas é da seguinte forma: existe essa pontinha aqui, tá certo? E aí vocês vão colocar nessa parte onde tem escrito com, tá certo? Que é a parte negativa. Normalmente eu coloco primeiro o preto, depois o vermelho e retiro de forma reversa. Em alguns manuais de multímetro mais profissionais, eles recomendam que seja feito dessa forma. Eu terminei apelando para todos. Então aqui é o vermelho e eu vou nessa parte aqui, ó, que tem um Vzinho, uns símbolos HZ que eu vou explicar daqui a pouco. Coloquei aqui. Com as pontas de prova já no lugar, podemos começar a fazer as medições. A primeira coisa que eu vou estar explicando, que é um uso básico do multímetro, é o seguinte: como é que você verifica se um fio está bom? Aqui eu tenho um fio, tá vendo? Uma tomada, e tem um lado e tem o outro. Se ele estiver bom, eu já sei que eu tenho que olhar um carregador, que a gente vai dar uma olhadinha também no carregador, e não mais no fio. Como é que eu faço? Primeiro ponto, eu vou colocar numa escala que é chamada escala de diodo. Normalmente a pessoa chama de buzzer, tem outros nomezinhos, mas o nome técnico seria escala de diodo ou de continuidade. Eu vou colocar nessa escala, que é esse símbolo aqui, eu vou dar um zoom. O símbolo é esse aqui, tem um triângulo. Opa, ficou um pouquinho sem foco. Vê? Agora ficou no foco. Vê? Focou. Esse símbolozinho aqui, tá vendo? Que tem uma espécie de setinha. Esse é o de diodo. E aí eu vou utilizar primeiro um teste. As minhas pontas, elas são pontas de agulha, mas tem outros tipos de ponta. Vou colocar, no meu caso, eu tenho que selecionar, certo? Para poder ficar da maneira correta. E eu faço um testezinho, para ver se está ok. Ó, ele tinha que apitar. Aí eu dou uma olhadinha aqui, ó. Que é muito comum, viu, gente, as pontas de prova ficarem com um pouquinho de mau contato, tá certo? Então é sempre bom fazer esse teste de continuidade antes de medir as coisas. O que é o teste de continuidade? Eu quero ver se o fio está inteiro ou não. Aí o que é que eu faço? Coloco uma ponta em uma extremidade, vai ficar assim, e o outro na outra extremidade eu vou testar para ver qual é esse lado aqui. Esse lado não é, ó, quer dizer que existe um fio ligando daqui até aqui. Aí eu vou para o outro lado. Quer dizer que esse fio está aqui. Ele não pode apitar nos dois, porque se ele apitar nos dois, quer dizer que está tendo um curto, tá bom? Vai dar curto no negócio. Aí o que acontece? Eu vou passar agora para o carregador. Esse aqui é um carregador, tá certo? Básico de notebook. E aqui você vê algumas informações. Então vamos lá, para poder a gente aprender um pouquinho. Tem aqui, nesse meu caso, uma potência nominal, que a gente não vai falar sobre isso hoje. Tem a rede dizendo que ele é bivolt e 1,7 amperes, que é a entrada. Frequência, que esse multímetro até faz, mas depois a gente vê isso numa outra aula. E aqui eu tenho uma saída de 19 volts por 3,42. Esse 19 volts é o que eu quero saber se está bom, tá certo? Aí eu venho aqui. Poxa, tem esse desenho. Eu gosto de explicar porque as pessoas às vezes passam abatido nesse desenho. O que esse desenho quer dizer? Deixa eu só tentar ficar quieto para poder ficar melhor. Ah, agora melhorou o foco. Ó, tem um mais indicando um buraquinho, tem um menos indicando a borda. Aí você vem aqui, pô, mas que desenho diferente, para que serve isso? Nesse lado de cá, observa que tem um plug, normalmente tem um plug. Então, botando aqui o desenho e o plug. Esse lado de dentro é o positivo, tá vendo mais?
E essa borda aqui é o negativo. É isso que serve esse desenho. Agora eu vou colocar para a gente fazer o teste se esse carregador está realmente funcionando. Então, primeiro aqui eu vou colocar o cabo de energia, certo? E venho aqui para o plug. Nesse plug eu vou fazer o seguinte: pego a ponta preta, coloco aqui, certo? Deixa eu só diminuir aqui. Ah, sim, tem que mudar a escala, viu, gente? Quase que eu faço errado. Tem que mudar a escala primeiro. Como eu vou medir uma fonte, o que é que acontece? Eu vou utilizar essa escala aqui, ó, que é a escala de energia contínua, tá bom? Tanto que ele mostra aqui em cima, só para vocês verem. Deixa eu ver se dá para ver aqui melhor. Pronto, DC. Isso quer dizer que é tudo contínuo. Onde é que eu acho isso? Fontes, carregadores, pilhas. Se fosse AC, que é alternada, seria da tomada em si. Só para poder ser bem grosseiro, mas ajuda para entender. Então, nesse Vzinho aqui, que vai ter em cima uma listra e embaixo 1, 2, 3. Pronto. É esse aí. Aí eu venho aqui, coloco a ponta preta aqui do lado, tá certo? Vou botar aqui de uma forma que dê para mostrar os dois aqui melhor. E aqui no meio eu vou colocar o vermelho. Ó, 19 volts batendo, tá certo? O nominal dele, deixa eu só olhar aqui, acho que é 19,5. Mas fiquem tranquilos, porque normalmente em medições, como é que se diz? Não bate 100%. Não, ele bate 19, ele tem 19 mesmo. Então esse aqui, o que a gente chama é do seguinte, que é a tensão nominal e a tensão real estão iguais, tá certo? Vou passar para outras coisinhas também utilizando essa mesma escala. Questão de bateria. Essa bateria aqui você pode encontrar em balança, em computador. Ah, meu computador está reiniciando e quando eu desligo, ele tira a hora. Dentro da placa-mãe de um desktop, que é o computador de mesa, tem uma bateria dessa normalmente. Então, você pode medir. Ela tem que ter 3 volts, tá bom? Aí eu venho aqui. Essa parte de baixo é negativa e essa parte de cima é positiva. Embaixo, em cima, ó lá, deu 3,255, ou seja, tá ótima a bateria. Vou aqui para outro. De pilha que a gente coloca em controle remoto. Ah, meu controle remoto não está funcionando. Verifica a pilha primeiro. Pega um multímetro qualquer, bota na escala correta, coloca aqui preto e aqui, ó. Pronto, ela tem que dar 1,2, tá dando 1,3, tá até um pouco a mais. Normalmente nas pilhas tem um indicativo, certo? Aqui, ó, um menoszinho, não sei se dá para enxergar, e outro lado mais. Mas normalmente o desenho é a pontinha é mais e a parte abaloada, assim, essa achatada, desculpa, é o menos. Vamos passar agora para uma funcionalidade que é muito bacana, que é a sonda de calor, tá certo? Então, vou mudar aqui minha escala. Primeiro eu vou desligar para poder trocar aqui as pontas. O que é a sonda de calor? Para quem trabalha com reparo ou algo assim, e tem um multímetro que tem essa funcionalidade, normalmente os curtos, eles geram calor, um calor excessivo. Ao invés de ficar tocando nos componentes, que pode gerar uma queimadura, você pode usar uma sonda dessa. Eu acho muito mais válido não queimar o dedo. Aí eu venho aqui, ó. Normalmente a sonda é uma coisinha dessa aqui, tá vendo? Vou colocar na minha escala. Aí no meu caso eu tenho que mudar. Pronto. Aí deu aqui, ó, graus Celsius, tá vendo? E aí eu vou fazer o seguinte, tá dando 21 graus aqui no lugar que eu estou. 20 graus. Para ver se para poder vocês verem que está funcionando, ó, eu vou apertar. Ó, já tá mudando, 26. Eu vou assoprar aqui, ó. Tá vendo dando diferença? Só para vocês verem. No caso, a gente vai pegaria uma placa ou algo assim, que tivesse com um suspeita de um curto, porque tem vezes que dá curto e não fica com calor excessivo, mas é comum resistores, capacitores também esquentarem, transistores esquentarem. Então você chega com a sonda e verifica, tá certo?
Existem muitas outras coisas para fazer com o multímetro, mas nessa videoaula eu queria só falar essa parte aqui. E por último, uma funcionalidade que é bem comum atualmente, vou tirar aqui as pontas de prova, tá certo? Que é essa daqui, ó. No meu multímetro ele tem essa opção aqui, ó, NCV. O que ele faz? É muito massa. Ele verifica se há tensão. No caso, o meu multímetro ele vai verificar se tem tensão, ó. Por exemplo, vou botar aqui nessa câmera de cá, na minha mão. Tá vendo? Eu não tenho tensão nenhuma. Estou chegando próximo do computador. Ele começa a apitar. Tá vendo? Isso indica que tem tensão aqui. Aí eu botei na mão de novo, ó. Na mão, ele vai ficar com essa forma aqui, ó. Tá vendo? É F. Chego em alguma coisa que tem tensão. Tá vendo? Aqui tem uma parte USB, tem tensão. Madeira, não tem. Então, eu acho que eu dei explicada das coisas mais básicas que tem do uso do multímetro, tá certo? Tem muitas outras coisas para fazer, mas para não ficar muito grande, por hoje é só, tá certo? Se você chegou até essa parte do vídeo, se inscreva no nosso canal, certo? E dê o like para poder nos ajudar a sempre melhorar a qualidade dos vídeos, tá certo? Até mais.